Chuchu e sejam muito bem-vindos de volta ao Amadurecendo Verde, o nosso cantinho pra gente conversar, trocar ideias e principalmente crescer juntos. Eu sou o Fael e eu tô aqui super animado por um papo que não é só urgente, mas que define o futuro do nosso país e do nosso planeta. Hoje, a gente vai falar sobre algo que ameaça a própria essência do que a gente prega aqui no Amadurecendo Verde. A gente vai falar sobre a PL da devastação. Esse não vai ser um papo leve, mas ele vai ser um papo bem necessário. A gente vai adentrar em cada detalhe que circula essa proposta super perigosa, desde como ela começou lá atrás, o que ela realmente propõe, as suas consequências devastadoras e principalmente o porquê a gente precisa lutar pelo veto integral do presidente. Isso aqui mexe com o meio ambiente, com os direitos dos povos indígenas, com a causa animal, com a nossa saúde e até com a imagem do Brasil lá fora. É um alerta para a gente abrir bem os olhos e agir. Então, vocês estão preparados para a gente desvendar as entranhas dessa lei e entender o que realmente está em jogo para o nosso Brasil e para a nossa casa, o planeta Terra? Bom, vem comigo. Pra gente começar, o que é afinal essa tal de PL da devastação que todo mundo tá falando? Bom, o nome oficial é Projeto de Lei do Licenciamento Ambiental, que tramitou como PL 2159 de 2021 na Câmara dos Deputados e PL 1729 de 2021 no Senado Federal, antes de retornar com a numeração da Câmara para ascensão presidencial. Mas como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e diversas organizações ambientalistas de renome, como o Observatório do Clima, já afirmaram, essa PL é uma verdadeira demolição da legislação ambiental brasileira. A gente pode chamar de PL da morte ou PL do licenciamento geral e abusivo, mas o nome que realmente pegou e que reflete a gravidade do que está em jogo é PL da devastação e não é à toa. Então, o que ela propõe de fato? Basicamente, ela visa flexibilizar, ou seja, enfraquecer e desburocratizar de forma irresponsável as regras do licenciamento ambiental no Brasil. O licenciamento ambiental é um processo que avalia os impactos ambientais de grandes projetos, tipo construção de estradas, usinas hidrelétricas, projetos de mineração, grandes fazendas de monocultura, portos. É basicamente um instrumento legal que existe para garantir que uma obra ou uma atividade não cause um desastre ambiental irreversível e que a população e o meio ambiente sejam protegidos e que os impactos negativos sejam minimizados ou compensados. É basicamente a nossa garantia de que a natureza vai ser minimamente respeitada e que o desenvolvimento não vai vir a qualquer custo, destruindo tudo pelo caminho. Mas como que era a fiscalização e o licenciamento antes desse PL? Bom, antes a gente já tinha uma legislação ambiental que, apesar de ser complexa, e de precisar de aprimoramento e agilidade em alguns pontos, era considerada uma das mais completas e avançadas do mundo. Ela previa um estudo técnico detalhado, como o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, audiências públicas para ouvir a população impactada e as comunidades locais, e a análise rigorosa de órgãos ambientais especializados, como o IBAMA e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Esses órgãos tinham o poder e a responsabilidade técnica de fiscalizar, emitir ou negar licenças e exigir medidas de controle e compensação. Era um processo que buscava, basicamente, equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental e social. Com a PL da devastação, tudo vai mudar radicalmente. Ela propõe, basicamente, a dispensa de licenciamento para diversas atividades que antes eram obrigatórias, inclusive para obras de saneamento básico, o que é um risco enorme para a saúde pública, e para projetos considerados de baixo risco. Mas o que é baixo risco nesse contexto pode ser muito subjetivo e abrir brechas perigosas para a destruição. Pensa assim, o empreendedor pode simplesmente se autodeclarar como tendo pouco impacto e pronto. Isso abre uma porta gigantesca para a irresponsabilidade ambiental e para o vale tudo em nome do lucro fácil. Ela também dá muito poder para o autolicenciamento, onde o próprio empreendedor ou um profissional contratado por ele faz a avaliação e se compromete a seguir as regras sem uma análise rigorosa independente de um órgão ambiental. Como uma matéria do Jorge Pontes para o blog Veja já alertou, é como colocar a raposa para cuidar do galinheiro, sabe? A gente sabe
que, com a pressão por lucro e prazos, a tendência é minimizar problemas, acelerar processos e cortar custos sem a devida atenção aos riscos ambientais e sociais. A pressa e o lucro viram prioridade absoluta sobre a segurança e a vida das pessoas e da natureza. Essa PL não é novidade no Congresso, ela vem sendo debatida há anos, empurrada por uma bancada ruralista de grandes empreiteiras e setores de mineração, que veem a legislação ambiental como um atraso ou um entrave mesmo para o desenvolvimento econômico e o crescimento dos seus negócios. Infelizmente, depois de muita pressão e articulação política nos bastidores, essa PL foi aprovada no Senado. A gente viu a votação e é chocante como muitos deputados e senadores, mesmo com todas as evidências dos riscos e dos apelos da sociedade civil e de especialistas, acabaram votando a favor ou se abstendo, o que é um sinal muito preocupante dos interesses que atuam de forma poderosa no nosso Congresso. A aprovação foi um golpe duro demais à pauta ambiental brasileira. Agora, ela segue para a sanção do presidente da República. E o que a gente pode fazer para barrar essa proposta mesmo depois de aprovada pelo Congresso? A gente precisa de uma palavra só, e essa palavra precisa ecoar muito alto. Veto. O presidente Lula precisa vetar essa PL integralmente. Não dá para negociar, não dá para vetar só algumas partes e deixar o resto. É um projeto que, na sua essência e no seu propósito, é um desastre ambiental e social em potencial. Agora, vamos falar sobre o que essa PL da devastação pode realmente causar. Bom, as consequências são gravíssimas e elas afetam todos nós. Não só quem vive perto de áreas de impacto, mas o futuro do nosso país e do nosso planeta. Em primeiro lugar, ela é um retrocesso gigantesco para a causa animal. Com a flexibilização dessas regras e a dispensa de licenciamentos, projetos de mineração, agronegócio, hidrelétricas e infraestrutura, basicamente vão avançar sobre biomas importantíssimos como a Amazônia, o Cerrado, Pantanal, a Caatinga e a Mata Atlântica, sem a devida avaliação e sem as compensações necessárias. Isso significa destruição acelerada de habitats, o que leva à morte e à extinção de milhares de espécies de animais e as plantas, que são essenciais para o equilíbrio da vida. É um sinal verde para a devastação da nossa biodiversidade e da vida selvagem do Brasil, transformando áreas de florestas em desertos de concreto e lavouras. E quem serão os mais afetados por essa permissividade? Os povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles nos próximos episódios, inclusive a gente vai ter um episódio para falar sobre o bem viver, e a gente vai falar um pouquinho da conexão profunda deles com a natureza. Mas enfim, com o enfraquecimento do licenciamento ambiental, as terras deles vão ficar ainda mais vulneráveis à invasão por grileiros, garimpeiros ilegais e grandes fazendeiros. A poluição por agrotóxicos e mercúrio dos rios e a destruição dos recursos naturais que garantem a sua sobrevivência, sua cultura e a sua espiritualidade. É um ataque direto aos seus modos de vida, à sua existência e à sua autonomia. É o lucro de poucos acima da vida, da tradição e dos direitos humanos mais básicos, rasgando o que a nossa Constituição e acordos internacionais garantem para esses povos. A gente não precisa ir muito longe para ver que esses desastres e que a falta de fiscalização e a negligência ambiental causam quando o licenciamento é fraco ou ausente. A gente tem exemplos trágicos aqui no Brasil que são verdadeiras cicatrizes na nossa história e na nossa terra. Por exemplo, o rompimento da barragem de rejeitos de mineração de Mariana em 2015 e depois o de Brumadinho em 2019, ambos em Minas Gerais, foram catástrofes de proporções assim gigantescas. Esses não foram acidentes, foram crimes ambientais e sociais que devastaram rios inteiros, como o Rio Doce, e comunidades inteiras, tirando centenas de vidas humanas e animais de forma brutal. A lama tóxica varreu basicamente tudo. A recuperação foi lenta, ainda é lenta, dolorosa e em muitos aspectos é basicamente impossível. Esses desastres foram consequências diretas de uma fiscalização muito falha, de processos de licenciamento que não foram rigorosos o suficientes e de uma busca incessante por lucro sem nenhuma responsabilidade com a vida e com o meio ambiente. A gente também já viu e ainda vê
vazamentos de petróleo em áreas costeiras e em plataformas marítimas, poluindo as nossas praias, os mangues, matando a vida marinha em grande escala e destruindo o sustento de pescadores e comunidades litorâneas por anos e anos. Esses desastres mostram de uma forma muito brutal que, basicamente, a gente afrouxar a fiscalização e as regras não é desenvolvimento. É convite a mais tragédias, é abrir as portas para catástrofes que afetam milhões de vidas e ecossistemas inteiros. Além disso tudo, essa PL vai prejudicar imensamente a agricultura familiar e a produção de alimentos no Brasil. Como? Bom, com menos proteção ambiental, as áreas de pequenos produtores vão ficar ainda mais expostas à contaminação por agrotóxicos usados pelas grandes plantações vizinhas, as monoculturas. Elas também vão ficar expostas à escassez de água por conta do uso irresponsável por grandes empreendimentos e à destruição de ecossistemas que sustentam a polinização, a fertilidade do solo e a qualidade do ar. E isso vai afetar diretamente a qualidade e a quantidade dos alimentos que chegam à nossa mesa, já que a agricultura familiar é quem mais nos alimenta no dia a dia, e não esse agronegócio que a gente tem, que é extremamente exportador. Então isso é basicamente um ataque à nossa soberania alimentar e à segurança nutricional da população. Bom, aqui a gente entra na parte política e na imagem do Brasil perante o mundo. Essa PL da devastação é um verdadeiro tiro no pé, ainda mais em ano de COP. Para quem não sabe, a COP é a Conferência do Clima da ONU, um evento super importante onde líderes mundiais se reúnem para discutir e tomar decisões cruciais sobre o futuro do planeta, as metas de reduções de emissões e o combate às mudanças climáticas. E o Brasil tem a honra e a responsabilidade de sediar a COP30 em Belém do Pará, em 2025. O nosso país, que inclusive detém a maior parte da Amazônia, deveria ser um exemplo de política ambiental e liderança, mostrando um compromisso com a floresta, com os povos que nela vivem e com o combate ao aquecimento global. A aprovação de uma lei como a PL da devastação, que basicamente desmantela o licenciamento ambiental e abre as portas para a destruição, mancha a imagem do Brasil lá fora de uma forma irreparável. A gente se torna um país que, na prática, não se importa com o meio ambiente, com os direitos humanos, com os acordos climáticos que a gente mesmo assina perante a comunidade internacional. Como o Jamil Chad do UOL destacou na sua coluna, a ONU já está pressionando a gente por um veto urgente e esse projeto ele abala a credibilidade do Brasil. Isso pode gerar consequências econômicas seríssimas, como boicotes a produtos brasileiros em mercados internacionais que prezam por sustentabilidade, dificuldades em conseguir investimentos de fundos que exigem uma certa responsabilidade ambiental e até sanções internacionais. O que a gente faz aqui dentro, no nosso Congresso, ecoa no mundo inteiro e nos cobra um preço alto demais, financeiro e moral. Agora, sobre a posição do atual governo frente a essas políticas ambientais, o presidente Lula tem prometido uma agenda ambiental muito forte, com a retomada de políticas de combate ao desmatamento e o Brasil voltando a ser um protagonista nas discussões climáticas globais. A gente viu o desmatamento na Amazônia ter uma queda significativa em alguns períodos do governo, e a ministra Marina Silva, que é uma defensora ferrenha do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, ela está à frente dessa pasta. No entanto, a aprovação dessa PL no Congresso mostra uma força esmagadora da bancada antiambientalista e como o governo está sendo pressionado por interesses econômicos poderosos que buscam lucros a curto prazo sem se importar com as consequências. E a gente precisa lembrar que esse cenário não é isolado, meus chuchus. Essa PL vem em um contexto onde órgãos ambientais importantes sofreram um grande desmonte sistemático. No governo Bolsonaro, a gente viu o IBAMA e o Instituto Chico Mendes serem literalmente sucateados, com cortes orçamentários assim drásticos, esvaziamento de pessoal técnico qualificado, perseguição de fiscais e uma clara mensagem de que a fiscalização ambiental não era uma prioridade, mas sim um obstáculo. A passagem da boiada, como foi dita por um ex-ministro, permitiu que a destruição avançasse livremente, legalizando a ilegalidade na prática. Essa PL da devastação, portanto, é um resultado de anos de pressão e desmonte, buscando legalizar aquilo que antes era feito na ilegalidade, consolidando um caminho perigoso demais para o Brasil. Eu vejo que esse é um momento crucial onde a gente precisa cobrar e agir.
Para mim e para muitas pessoas e organizações da sociedade civil que defendem a vida, essa PL é a cara do entreguismo. Ela entrega a nossa riqueza natural, nossas florestas, nossos rios, nossa biodiversidade para interesses privados e para o lucro desenfreado de poucos, sem se preocupar com as consequências sociais e ambientais no longo prazo para toda a população. Essa lógica de entregar o Brasil, nossa terra, nossos recursos naturais para o capital sem limites é algo que a gente viu muito forte e de forma descarada em governos anteriores. E a gente não pode permitir que ela se consolide e se torne a regra agora. A gente não pode aceitar que o Brasil se posicione novamente como um páreo ambiental no cenário global. O presidente Lula precisa vetar isso para ontem. E não é um veto parcial, como alguns podem sugerir para agradar um lado ou outro. Ele precisa vetar essa PL integralmente. É a única atitude coerente com um governo que se diz preocupado com o clima, com os povos originários, com a causa ambiental, com a saúde da população e com o futuro do planeta. O veto integral é uma questão de coerência política, de responsabilidade ambiental, de justiça social e de respeito à nossa própria Constituição, que prevê o direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. A pressão popular, a nossa voz, é fundamental nesse momento. A gente precisa se informar, compartilhar as notícias de fontes confiáveis, como as que a gente mencionou aqui, Agência Brasil, Instituto Socioambiental, Le Monde Diplomatique, Veja, UOL, Repórter Brasil, enfim. E exigir que a proteção ambiental seja prioridade máxima. O futuro das nossas florestas, dos nossos rios, dos nossos animais e da nossa própria saúde depende disso. Vamos usar a nossa voz para proteger a vida. Galerinha, a gente chegou ao final de mais um episódio de Amadurecendo Verde e eu sei que o papo de hoje foi muito denso, mas eu acho que ele foi muito necessário, principalmente pro momento em que a gente está vivendo. A gente basicamente desvendou as camadas da PL da devastação e o que ela representa para o futuro do nosso país. Mais do que um projeto de lei, ela é um símbolo da luta contínua entre a exploração e a preservação, entre o lucro e a vida. É um sinal de alerta para a gente não baixar a guarda. Mas mesmo diante de um cenário tão desafiador, a gente não perde a esperança. Pelo contrário, a gente se fortalece. Cada um de nós tem um papel fundamental nessa mobilização. Que a gente possa usar essa consciência que a gente vem amadurecendo aqui juntos para agir, para cobrar, para defender o que é certo. Que a nossa voz seja um coro que exige respeito à vida em todas as suas formas. A jornada para um Brasil e um planeta mais verdes e justos continua. A gente sabe que a transformação é diária, é constante, e ela começa na nossa capacidade de se informar e de se importar. Então, conte com o Amadurecendo Verde para seguir essa caminhada. Juntos a gente vai ser cada dia mais forte. Muitíssimo obrigado pela companhia, pela sintonia e por embarcar nessa jornada de luta comigo. Eu sou Fael e a gente se encontra no próximo episódio de Amadurecendo Verde, para a gente continuar amadurecendo a nossa consciência e florescer por um mundo mais justo, sustentável e verde para todos nós. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!